ele, Pablo Marçal. E aí, pam, 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 pam. Ah, o Marechal, a lindinha. Pam, 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 pam. Ah, e sim. Quem é o cara agora? Conhece esse cara, mais de 12 anos. Acho que mais, hein? Deixa eu ver. Mais de 12 anos. Com esse cara, mais de 15. Esse cara já foi uma grande inspiração para mim. Máquina. Fizemos projeto de exportação junto para a América Latina. Construímos alguns movimentos empresariais. E esse cara é uma das mentes mais brilhantes que eu tenho acesso. É um cara que consegue olhar, um cara que olha para um negócio, aperta um botão de austeridade e reseta o negócio lá no chão. Esse cara chama Antônio Fogaça. Vem para cá, Antônio Fogaça! E aí, bichão? Tá, tudo bem? De Goiânia, Goiás? É isso aí, de Goiânia, Goiás. Antônio Fogaça, toma o seu lugar. Pam, 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 pam. Aí sim, o Antônio nem ia sentar se não cortasse a música. Pois é, ué. E aí, Fogaça? Tudo bem? Como é que tá? Fogaça, que é pai de 2 filhos, casado com a Maiara. Casado com a Maiara, Iron Man, inclusive, né? Iron Man. É, não é fácil, não é pra qualquer um, não. Não é Um pra casal qualquer um, não. Iron Man é meio... A gente fez o Iron Man junto em Portugal. Foi. E você fez o Iron Man em São Paulo com a esposa. Semana passada. Semana passada. Isso mesmo. E aí, como é que é olhar para a esposa e pensar, ela é uma máquina? Ela é uma máquina. Eu falava pra ela é uma máquina, porque não é fácil, né? Você sabe que é uma intensidade muito grande, porque, como ela mesma fala, ser mãe, ser esposa, trabalhar e tem que treinar ainda, porque para ser um Ironman você tem que treinar. Não é fácil você passar na linha de chegada ali sem treinamento. Dentro do horário, não, né? Dentro do horário. Teve gente que anda com a gente que não conseguiu passar. Alguns, né? É. Então, assim, eu falava para ela, e eu no finalzinho ali, eu comecei a passar mal. E eu falei assim, meu amor, você está muito bem, pode ir, que senão você não vai passar. E ela foi, olha, não parou. Ela só parou porque uma amiga nossa travou. Não sei se você ficou sabendo, ela desmaiou no meio da bicicleta, caiu de rosto no chão. Sério? E ela ficou desesperada, a Maiara, né? Porque ela estava mais bem treinada que todo mundo, essa pessoa, a Ana. E quando ela viu ela lá na corrida, ela parou, porque ela viu a Ana chorando muito, ela falou assim, e ela foi lá consolar. Só parou por causa disso, senão ela corria a prova inteira. Ela estava muito preparada, muito preparada. Tava sangue nos olhos. Sangue nos olhos, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu até estava provocando a Carol, falei, pô, mano, eles são os primeiros a ir de casal, né? Então, eu fico pegando no pé dela para ela fazer isso aí. Então, vocês viraram uma grande inspiração nesse ecossistema. Parabéns. Obrigadão. E eu falo assim, o Ironman ele tem muito relacionamento com empresa. Vou dar um exemplo, a Maiara mesmo. Uma semana antes, nós estávamos na Represa Bíblios aqui fazendo um treinamento e ela não conseguia, ela travou. Ela parou ali na borda da natação do rio e parou. E as empresas param muito por bug, né? Eles começam a bugar a cabeça, porque o empresário está tão habitolado a trabalhar, só que sem pensar, e aí acabou que ela bugou. E ela não conseguia entrar dentro da água. E aí o que aconteceu? Ela precisava de um treinador. O treinador dela e eu do lado dela conseguiu apoiar ela. Então, por isso que eu falo, os empresários precisam de ter alguém do lado para poder dar uma instrução. Porque o empresário, você acha que ele vicia? Ele começa a ir para a rotina dele, ele vicia e não consegue ver mais nada fora da rotina? É porque hoje nós somos uns apagadores de incêndios, os empresários. Estamos ali, é tanta coisa que está apagando incêndio todos os dias. Então, a gente já fica no famoso operacional. E quando a gente leva para o mundo do esporte, é a mesma coisa. A gente está lá apagando incêndio, a gente não consegue concentrar em nada e acaba que fica nesse operacional. Esse operacional faz com que a gente não enxergue os problemas da nossa empresa. E aí é onde que vem as ruínas, né? Onde que você aprendeu a ser tão bom com gestão, até essa visão? Eu vejo você lá controlando todo o dinheiro do grupo, eu fico pensando, cara, o Antônio, a gente se parece muito, porque você olha para a linha da linha e cria solução e fica caçando treta, e eu tenho até orgulho de pensar, cara, achei um cara que pensa igual eu em relação ao dinheiro. Quem te ensinou? Como é que foi isso?
Olha, meu pai é bancário, né? Então ele gostava sempre de olhar as entrelinhas ali. Então assim, eu sempre sempre tive junto com meu pai quando eu entrei na confecção. E confecção você sabe o jeito que é. Lá você é office boy desde o começo. Eu comecei com office boy, depois fui crescendo, fui para a área de marketing, depois foi crescendo, foi passando, fui para os Estados Unidos, voltei e entrei a fundo na confecção. E confecção é aquela loucura. Então, na época, a gente chegou aí a ter quase 7 lojas em Goiânia, Brasília, Palmas, no Sul, em Miami. Então, nós tivemos que ter uma visão diferenciada. E aí onde que eu entrei a fundo na gestão. E ele sempre nos ensinou o seguinte, é no mínimo detalhe que a gente consegue crescer. Então, o que eu vejo hoje na plataforma, quando eu falo com você, Pablo, é R$37, mas é R$37 vezes 12, vezes... E a gente sempre começa a multiplicar, porque é 37 aqui, é 150 aqui, é 200 ali, e a gente não enxerga esses pequenos. Nós enxergamos os grandes, os números grandes. E os números grandes são fáceis de detectar, os pequenos a gente deixa passar. E quando a gente deixa passar os pequenos, quando você faz um montante, ele se torna um número grande. Então é onde que eu gosto de pegar os pequenos, porque dos pequenos vêm os grandes. É uma questão de olhar para o detalhe, né? Tem cara que não olha para o detalhe e o detalhe engole ele. Depois que o detalhe junta com outro detalhe, com outro detalhe, com outro detalhe, vira uma bolona de neve e engole o cara. O que a empresa representa para você? Olha, hoje ela faz parte do meu cotidiano, né? Desde os meus 11 anos eu estou dentro de uma empresa. Então, eu construí, juntamente com os meus pais, essa empresa, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com a cabeça muito diferenciada. E foi onde que eu entrei no marketing pesado, coloquei aquele outdoor em Goiânia, não sei se você lembra, que todo mundo batia o carro. E era um outdoor lá em Goiânia que tinha uma mulher, porque a gente trabalha com moda praia. Com biquíni? Com biquíni, e era um outdoor bem ousado, né? E ele era centro de batida. Então, assim, nós fomos... eram entrevistas em jornais, em redes, e nós ganhamos com essa foto a melhor foto do mundo. Então, o fotógrafo nosso ganhou na revista Foto, que é uma revista internacional, a capa da revista. Então, assim, isso aí fez com que a gente começasse a ser conhecido dentro de Goiânia e começasse a evoluir dentro de Goiânia. Então, assim, empresa para mim, empresa é tudo, cara, porque desde pequeno eu acompanhei essa empresa, a nossa empresa, e hoje eu consigo ajudar aí centenas de empresários aí com a minha expertise do que eu aprendi dentro das minhas empresas. E o que você vê que é a maior dificuldade? Já que você ajuda essa quantidade de empresários, o que é a maior dificuldade que você vê hoje no empresário? É eles executarem. Acho que a execução é tudo, porque não adianta nós ensinarmos, nós instruirmos, nós dermos direcionamento sem eles agirem. O problema do empresário hoje, eles estão sem tempo para agir, sem tempo para poder colocar em prática. E quando eles estão sem tempo para colocar em prática e sem instrução, eles ficam no operacional e as coisas não agem. Então acaba que não evolui. E essa falta de evolução faz com que ele fique parado na inércia. Ele fica sempre parado e não evolui nunca. Então acaba que não tem tempo com a família, não tem tempo com os filhos, em vez da empresa ser algo motivador, ela vai se tornar algo que vai atrapalhar o dia a dia dele, vai ser algo desgastante. E a maioria dos empresários hoje estão desgastados com a empresa deles por não executar as coisas corretas. O que foi o maior resultado que você já teve ali, ajudando um empreendedor, você entrou para dentro do negócio? O que foi a coisa que deu o maior resultado? Assim? A gente pode pegar ali corpo, alma e espírito, né? Então, se você pegar ali na parte espiritual, eu vejo que a maior diferença que eu fui foi quando a gente fez um evento e no domingo, essa pessoa já agiu. A gente fez sexta e sábado o evento. Ela era de uma religião candomblé e ela entendeu como é que era nossa empresa, que nossa empresa, desde os seus 37 anos que nós temos na empresa, nós cultuamos todas as sextas-feiras o culto das primícias também lá. Então, isso aí já tem na nossa família 37 anos. Aqui a gente faz também, todas as segundas-feiras. E lá nós inserimos isso aí dentro da empresa. Ela inseriu isso dentro da empresa dela. Então, ela falou assim, Antônio, eu cheguei dentro da minha empresa domingo, eu reformei toda a minha empresa, mudei todos os móveis de lugar, cheguei na segunda-feira, fiz uma oração com todas as pessoas da minha empresa e falei que essa empresa é uma empresa nova agora. Então, isso para mim foi algo mais marcante. Agora, a questão financeira foi transformar uma empresa que estava endividada para uma empresa que se tornou
uma empresa rentável. Então, assim, uma empresa que estava devendo alguns milhões, eles se ajustaram no meio do caminho e começaram a ter um superávit. Você acha no meio que do caminho. todo mundo dá conta de pagar as dívidas? Com certeza. Com certeza. Eu Como acho é que é? Fala um passo prático para o empresário que está atolado agora. Porque se você for olhar para o número, 70% das famílias do Brasil estão endividadas. A maioria das empresas estão penduradas, taxa Selic, que é a taxa intercambial, ela está acima de 2 dígitos. Então, na hora que você vê uma taxa acima de 10 pontos, você está enrolado. Financiamento é praticamente impagável, a economia está travada, o consumo está travado, está tudo travado. O que você tem para falar para esse cara que está assistindo você e ele não tem perspectiva de pagar e você está falando que tem como pagar? O que essa pessoa pode fazer? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, empresários, é gerir melhor sua empresa. É olhar os detalhes, olhar as entrelinhas. Hoje a gente não tem olhado as entrelinhas. Primeiro passo, olha as entrelinhas, pega o DRS, senta com o seu contador, entenda o seu negócio, porque hoje os empresários não querem entender os negócios deles, eles querem simplesmente só trabalhar, 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 ou seja, só vender, vender, vender. Eu falo que vender é um dos passos, mas gerir é muito importante. Sem a gestão, você pode tornar uma empresa nas ruínas. Então, o que é o primeiro passo? Gerir melhor. Segundo passo, colocar processos na sua empresa. Então, faz todos os departamentos dos processos. Processos bem definidos, organograma bem definido, direcionar a sua equipe. Então, são detalhes tão simples que você vai começar o quê? A romper de uma forma diferente. Treina a sua equipe diariamente, porque hoje está acontecendo, as pessoas estão largando a equipe. E quando você não tem uma cultura forte, a cultura que você estabelece dentro da empresa vai simplesmente por água abaixo. Porque se você não treina a equipe, você não está empenhado a ter uma cultura forte, a cultura vai ser do próprio multiplicador, não da sua equipe, não da sua empresa. Então, começar do básico. Básico, a cultura forte, com treinamento, com gerir melhor a empresa, olhar os detalhes para poder ter uma rentabilidade melhor, porque aí as coisas vão acontecer na consequência. Você acha que tem gente que hoje tem que pegar a empresa e fechar ela ou toda empresa tem solução? Eu acredito que toda empresa tem solução, Paulo, porque hoje está muito fácil os acessos. Hoje a gente consegue... Estou com dificuldade em alguma coisa, tem uma pessoa para te instruir. Estou com dificuldade em vendas, tem uma pessoa para te instruir. Estou com dificuldade em gestão, estou com uma pessoa para te instruir. Antigamente, eu lembro que na época dos meus pais, ali em 89, você não tinha ninguém. Ou era uma faculdade que custava milhões, que as pessoas não tinham condição, ou era isso. Então, hoje não. Hoje você tem bons instrutores, bons treinadores, boas imersões que faz você entrar no caminho. Então, o que eu acredito é que o que está faltando para o empresário é ele ir em busca disso. Se identificar com uma pessoa, com um treinador, para poder unir essas forças. Está faltando essa união de forças. A pessoa que quebrou, ela quebra. Eu acredito que não existe boa empresa quebrar, porque a empresa ela é inanimada, né? Papel não quebra, papel rasga. Mas as pessoas acreditam que a empresa quebra. Para mim, quem quebra é o emocional da pessoa e ela não sustenta mais a história e aí não segurou a história, já era. Né? Uma pessoa que já quebrou, que está veaca, assim, ela não quer mais mexer com empresa. O que você fala para ela? Ela está assistindo. A pessoa quebrou, acha que é incapaz, ela ficou com um bloqueio emocional fortíssimo por ter passado por isso. Qual recado você dá para ela? Olha, eu já tive um problema desse, tá, Pablo? Eu já tive um problema desse no passado, uma empresa que eu tinha que era muito sólida, uma empresa de importação, e essa empresa teve que fechar. Né? Não era por falta de financeiro. O problema é que ela faturava muito bem, inclusive faturava na época muito mais do que a empresa atual, que é a Sua Energia. Só que eu tive que fechar ela. E quando eu tive que fechar essa empresa, foi muito dolorido. Inclusive, uma das curas minhas foi no IFP. Porque eu falei assim, cara, não vou abrir mais, não quero mais importação. Não sei se você lembra, uma época, quando logo que a gente conheceu, você falou assim, Antônio, vamos começar a importar ar-condicionado. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que eu fui lá no seu escritório, lá, vamos começar. Falei, cara, não vamos mexer com importação não, que esse negócio aí não dá certo. Sabe? Eu já virei, já... Então, assim, mas ao contrário, porque hoje o mundo mudou muito. Então, vou dar um exemplo. Importação há 20 anos atrás era totalmente diferente da importação de hoje. Hoje é tudo automático. Então... Você aí que passou essa dificuldade, não tem dificuldade. O risco há 20 anos atrás de perda era gigante. Era gigante.
você comprar ar-condicionado e chegar isopor. Era desse. E Era aí você complicado. fala, o que eu vou fazer? A China tem um negócio muito forte. Os caras são certinhos, mas se você começar a falar que quer pagar barato, os caras baixam o preço até mandar o isopor. É verdade. Eles têm uma expressão, eu não lembro agora a expressão, é uma expressão bem interessante. Que eles falam tipo assim, mano, se você quer discutir preço, vamos discutir preço. Eles cair na qualidade. Eles fazem de tudo. Faz de carro voador a carro sem roda. Tipo, você quer sem roda, então paga barato aí que vai sem roda o carro. O modelo chinês é desse jeito. Tem um fato que eu lembro bastante, há uns 15 anos atrás, provavelmente, quando a gente liderou aquele movimento lá de exportação com os empresários lá de Goiânia, a gente tinha um grupo com 150 empresários e era tudo de moda. Todo mundo de moda nós juntamos para trazer clientes, né, do atacado do Brasil inteiro lá para Goiás. E eu lembro que a gente juntou uns 30, né? Ah, foi por aí. Daí uns mais. 30 para fazer um projeto de exportação. A gente foi para Colômbia, numa feira de moda. Colômbia Moda. Colômbia Moda. Lembro da gente fazendo aula de espanhol, a gente fazendo nossos flyers em espanhol para levar para a feira. O quão gratificante foi aquele destravar. Né? Na minha cabeça eu pensava, cara, exportar é impossível. Pra você ver o que é crença, né? Eu lembro que o Pablo perguntou, ele chegou para mim e falou assim, Antônio, o que você está fazendo? Está todo mundo aqui meio difícil, aqui, a economia está complicada e vocês estão aí, parece que vocês estão rindo, né? Eu falei, Pablo, tem duas coisas. Primeiro, a gente está no varejo, né? O mercado atacadista é um mercado que não é sofrido, mas a margem é muito baixa. E o varejo a gente tem uma margem muito alta. E segundo, estamos fazendo exportação. Exportação? Né? Eu trabalho com exportação há muito tempo, formei em comércio exterior. E ele falou assim, cara, vamos fazer uma exportação então? Eu falei, vamos. E aí foi quando a gente uniu, foram 40 empresários, 30 e poucos empresários. Começamos a fazer aula de espanhol, foi mais engraçado, né? A gente na FIEG fazia as aulas de espanhol, treinamento, como exportar, e chegou lá, foi maravilhoso, né? Foi um romper, né? Foi. As empresas que a gente visitou, eu me empenhar daquele jeito. Depois, não sei se você lembra, eu fui para Bolívia. Lembro. Eu fui fazer Eu falei, cara, eu quero destravar nisso. Chegou uma hora na empresa que eu tinha rodado todas as áreas, eu falei, não tem mais nada para fazer, agora eu quero exportar. E aí eu fui atormentar o Antônio. E tem uma outra lembrança muito massa com você, é o tanto que a gente ficava escandalizado com um outro empresário que gastava R$70 mil de tráfego por mês. Eu lembro. A gente achava assim, mano, que fim de mundo, que trem mais doido do mundo. E a gente ficava maluco. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro em tráfego pago. E em moda ainda, né? Em moda, em tráfego pago. E a gente ficava assistindo aquilo e falava, mano, será que um dia a gente vai ser tão fera assim? Foi mesmo. Eu lembro, a gente sentou, eu lembro, a gente estava na feira, né? E ele começou a falar, não, é 70 mil, é isso, aquilo. Eu falei, caramba, eu não gasto nem R$500 aqui, o cara está gastando 70 mil, né? Não tinha coragem de gastar nem 500, nem R$1.000 por mês. Muito pouco. E aí alguém gastar 70 mil, eu lembro que não tinha roupa para entregar, velho. Era verdade. Eu lembro que o cara vendia, aí a gente olhava e falava, cara, isso aqui é um absurdo. A gente tem umas histórias muito boas. Mas falando em exportação, Pablo, hoje os empresários eles têm que ter esse viés também, sabe? Porque o mercado nacional, olha a China, a potência que virou. Quando eu formei em comércio exterior, eu fiz o meu TCC foi sobre a China. Então eu estudei a China inteirinha e ela cresceu em 10 anos, simplesmente colocando, na verdade ela colocou via férrea praticamente no país inteiro, principalmente no lado norte, né, da China. E fez com que ela evoluísse muito rápido. E o Brasil está com essa... Infraestrutura. Infraestrutura, é isso aí. Então, assim, o que ele fez? A China fez a infraestrutura completa e hoje eles conseguem interligar o país inteiro em minutos, em segundos, ou às vezes em poucos dias, né? Então, uma cidade que está lá no meio do Amazonas, que precisa de fazer uma entrega lá no sul, no Porto do Sul, ele entrega rápido. Só que acontece que aqui não. Aqui você demora dias e o valor... Só que a China aprendeu a jogar um jogo que ninguém nunca jogou na Terra. A China constrói portos para nações que não têm, a China quer fazer canais, a China quer oferecer... Isso aí os Estados Unidos faz, né? Quer oferecer força militar. A China está investindo em infraestrutura em outros países. Eles querem rachar a América do Sul para não usar o canal do Panamá. Para não usar o canal do Panamá. Inclusive, está fazendo o canal no Chile, né? Vai fazer Chile e Brasil... para não usar o canal do Panamá. Vai investir em infraestrutura completa ali de estradas. Vai encostar o navio, descarregar na locomotiva, eles que fazem a locomotiva, eles estão fazendo os trilhos,
E aí vai rachar o Brasil no meio. Isso aí. E eles estão comprando aeroportos. Tem aeroporto que já foi comprado aqui, né? Ah, com certeza. Então, eles estão investindo em infraestrutura em outras nações, para essas nações ficarem dependentes do que eles produzem. E o que fez a China virar uma potência foi as grandes nações esvaziarem a classe média, querendo levar vantagem. Aqui está a resposta chinesa, é absurda. Uma nação como os Estados Unidos, com as grandes companhias, né, essa onda de compra de companhias foram comprando, como é que nós vamos produzir? Vamos dar para a China. Levaram para a China a produção barata demais. Você vai produzir nos Estados Unidos, imagina, nos Estados Unidos você gasta $100, $200 por dia com um trabalhador. Ou seja, R$1.000 por dia. Na China, você gastava, né, quando aconteceu o movimento, gastava centavos por dia. Acharam, vamos esvaziar a classe média. Como é que esvazia a classe média? Tirando emprego e dando emprego para chinês. Eles acharam que a vantagem ia durar para sempre. A China começou a receber todas as plantas, todos os projetos do mundo, entregou mão de obra de graça, começou a prosperar demais, mesmo de graça, começou a investir no próprio país, em infraestrutura, começou a melhorar. Hoje a China não tem nada a ver com aquela China de 1990. A gente que vai lá é absurdo. Você vai para a China, você vê, eles estão com fábricas de última geração. Antigamente, lembra quando a gente falava esse negócio veio do Paraguai? A gente falava mal do Paraguai, mas o negócio vinha da China. E aí era tudo muito ruim. Agora não acha coisa ruim. Então, você vai ver uma dominação global dos carros da BYD. Você vai ver as ferramentas TikTok, Quai, não sei o quê, é da China. Você vai ver os caras aprenderam a jogar. Justamente. Então... Eu estava até conversando com um amigo nosso que tem um fulfillment aqui no Brasil, né? E ele falou que depois dessa trava dos Estados Unidos, a China está com muita mercadoria para vender. E eles estão vindo direto para o Brasil. Então, assim, estão oferecendo. Antigamente ele tinha que pagar, né? Ah, eu tenho que pagar o container, fazer. Hoje não. Hoje eles estão dando de graça o container. Você só paga eles depois de você vender. Então, assim, vai ter uma enxurrada de produtos chineses no mercado nacional. E isso vai dificultar muito o nosso mercado nacional com as empresas das nossas empresas nacionais. Então, isso é muito ruim. Então, a gente tem que tomar conta muito disso e o que a gente tem que falar é o seguinte, a gente tem que nos atentar para a exportação. Hoje, o empresário ele não está com esse direcionamento. Então, você, empresário... Cara, desculpa te interromper, mas se cada empresário exportasse um pouco, a gente subia para segundo lugar, bicho. Totalmente. Então, assim, o que eu quero falar para vocês, empresários que estão assistindo, é que se atente para esse canal de exportação. Exportação é muito bem vista, você recebe antecipado, você tem... É seguro. Então, não tem o porquê você não exportar. Antônio, mas como eu exporto? Simplesmente começa a fazer a mesma coisa que você faz no Brasil, no exterior. Faz tráfego pago em português. Vamos pegar pelo menos o público brasileiro. Depois vai para o latino. Vai para o latino. Você vai para o português, 300 e poucos milhões. Ou seja, só tem 100 milhões de pessoas a mais falando português no mundo. Não é nem 100, é menos que isso. Eu acho que é menos que 300 milhões. São 10 nações, mas são todas muito pequenas. E depois você vai para o público latino, 700 milhões. Você pode pegar coisas por afinidade que vai muito mais simples. Sim. Tem gente que é marceneiro no Brasil e não sabe que a marcenaria é muito, muito em conta mandar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não dá para entender por que os Estados Unidos não sabem mexer com marcenaria. É verdade, é tudo muito caro lá, né? E muito ruim. Então, quando você entra numa casa, você vai comprar uma casa, você olha e fala, mano, foi brasileiro. Ou cubano que fez os armários. Verdade. Porque os americanos, eles não sabem fazer armário, é um trem absurdo. Ou seja, se você tiver uma empresa dessa certificada para exportar, vai fazer muita grana. Vai fazer muita grana. Então, hoje é focar na exportação. Eu acredito que no momento que a gente está passando no mercado nacional, o empresário tem sim que exportar, tem sim que começar a olhar. Cara, tinha que colocar isso na escola desde pequeno, né? O sonho do brasileiro é falar, cara, você tem que exportar. Tem que exportar. Para quem não conhece a relação do PIB, Produto Interno Bruto, a fórmula é consumo interno, gastos governamentais, exportação menos importação. Essa é a fórmula do PIB. Então, o tanto que o governo gasta, o tanto que o povo consome, o tanto que a gente manda para fora, aí você soma isso tudo, deu um valor. Vamos supor que deu 20. Só que se a gente importa 18, nossa balança comercial é 2.
Então, toda resposta de um crescimento de um país está atrelada ao produto interno bruto. Então, você pega o mundo inteiro usa essa métrica. Se você não exportar, você vai arrumar um problema sério. Você não vai ter energia na hora que for subtrair as importações. Que isso mostra a verdadeira relação que a nação tem com a riqueza. Antônio, você acredita que a emoção, por exemplo, a inteligência emocional ela é determinante para o empresário prosperar? Com certeza, Pablo. Um cara com mentalidade forte, ele faz o regaço, ele faz o que ele quiser. Então, a mentalidade fraca, né, e acaba que, com mentalidade fraca, ela não consegue fazer esse regaço, essa energia. Então, eu acredito que essa mentalidade aí, é fundamental para o empresário romper, não somente na vida empresarial, mas na vida pessoal também. Então, a gente precisa de ter essa mentalidade forte, buscar essa virada de chave, que a gente chama, né? Que você fala, né? Vamos virar a chave, né? Para a gente poder romper de uma forma diferenciada. O que você acha que é o maior medo do empresário hoje? Eu falo que o maior medo do empresário hoje é quebrar. Acho que todo mundo tem esse pânico de quebrar, de faltar para a família. Todo mundo que a gente fala, né, que a gente vai conversando e fala, eu tenho medo de faltar para a família. Para mim faltou muito quando eu era criança, eu não queria deixar faltar para a família. E aí é onde que a pessoa vira escravo do trabalho. Então você tem que fazer o método de P, aqui ó, método de P, porque você é inquebrável. Por que você é inquebrável? Porque a alma não quebra. A mente não quebra. O cérebro quebra. Agora, se o cérebro estiver governando sobre a alma, aí você está perdido. Então, não tem como quebrar aquilo que é metafísico. Metafísica não quebra. Então, empresas não quebram. O que quebra? Quando o cérebro do cara entra em pane e ele resume aquilo que é metafísico em físico, a única coisa que quebra é físico. Se eu jogar essa xícara aqui, ela vai quebrar, porque ela é física. Mas eu não quebro energia. Agora, eu posso desconectar a energia, eu posso baixar o volume de energia. Então, quando você desanima, é aí que começa o que você mais tem pavor. E cuidado, um código de Jó, aquilo que você mais teme vem sobre você. Então, você tem que tomar cuidado, porque você pode ter as melhores instruções, você pode ter o melhor tipo de negócio, está no melhor lugar da Terra. E mesmo assim, você vai arrumar um grande problema na sua vida, porque a sua mente é fraca, a sua alma é fraca. Então, dá um jeito de caçar ajuda aí no método IP, vai no Pablo marcar um e ver a próxima turma e cai para dentro. E eu vou falar um negócio, o método IP mudou minha vida, viu? O método IP, quando eu e minha esposa estivemos aqui, nós saímos daqui e já fizemos 2 empresas, Pablo. É até engraçado, a gente veio de carro, falei, Mayara, tem que fazer isso, aquilo, já saí e construí uma distribuidora de óculos. Aí já fizemos, porque a gente tem também a parte de móveis, né, de marcenaria. Já fizemos uma empresa de revenda de mesas, cadeiras, etc. Então, assim, já saiu com a cabeça borbulhando, né? Então, você que não fez o método IP, eu aconselho se você fazer, que você vai sair com a cabeça a 1000 aqui, viu? Qual que é o maior desafio que um empreendedor que não entende de digital, não entende de rede social, não entende de ferramenta, não entende de sistema, é um cara que está tocando a empresa com base na década de 60. O que é o desafio desse cara? O que ele tem que fazer agora? O que seriam os primeiros passos que você pode falar para ele? Olha, entrar no digital pesado. Eu acho que você que está aí em 1960 até hoje, você está atrasado, você não tem ferramentas. Hoje nós temos ferramentas de IA que faz vendas automáticas, outros nós temos ferramentas de RP que faz toda a estruturação da sua empresa, organiza a sua empresa, você tem relatórios, KPIs. Hoje a gente vive de relatórios, né? Então todo o direcionamento da sua empresa tem que estar em cima de KPIs. Se você não tiver isso na sua mão, cara, não tem como a gente dar os próximos passos para poder vender mais. A gente não consegue enxergar que produto está vendendo mais, qual que é a cor, qual que é o tamanho, qual que é o modelo. Então nós temos que ter alicerçado, o empresário tem que estar alicerçado em quê? Em ferramentas. Hoje, se a gente não tiver informatizado dentro da nossa empresa, você pode ter certeza aí que a possibilidade de você ir para as ruínas é muito grande. Então, o que eu tenho que falar para vocês, informatize sua empresa, coloca pessoas técnicas lá dentro para poder colocar novas habilidades, novos negócios e novas tecnologias para poder romper a sua empresa de uma forma diferenciada. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Antônio? Vai fazer a pergunta, manda o microfone. Enquanto a pessoa vai programando a pergunta, você faz pergunta para mim agora. O que você falaria para o empresário que está ali
no operacional até hoje, sabe? Sem instrução, sem direcionamento. Na lata ou dando volta? Pode ir na lata. Vai direto no Antônio Fogaça. Procure o Antônio Fogaça, porque além de boa vontade, inteligência, sabedoria e experiência, é um cara que tem uma visão diferente. Então, você vai ouvir um cara que, assim, é interessante, às vezes, você receber a ajuda de alguém que é animado, que estudou, mas alguém que viveu é diferente. Né? Alguém que sabe o que está fazendo é diferente. Eu já vi muita gente querendo ajudar, não tendo vivido. Por exemplo, eu fiz um MBA em gestão empresarial que foi uma vergonha. Tinha ninguém lá que era prático em nada. A pessoa, eu falava, mas viu isso? Eu vi no livro aí. Não, cara, vai para sua casa, vai arrumar um emprego primeiro. Deus me livre disso aí. A Carol estudou junto comigo, ela ficava indignada. Deixa o povo em paz. Cara, não faz sentido alguém falar que é professor. Você tem que falar que você está lendo o livro aí. Porque se você falar que é professor, isso é uma diferença. Isso é uma diferença de quem é treinador e professor. Você que está assistindo, presta atenção nesse código. O professor dá aula para 30. E se você vai aprender ou não, não é problema dele. Ele ainda mete uma prova para te obrigar a aprender na marra. Treinador não. Treinador é individual. Treinador, ele mexe com a sua capacidade, ele orienta você em caminhos diferentes, então não faz sentido nenhum, você não procurar alguém que te treina. O Antônio é um treinador. O Antônio pega o caso e fala, peraí, vamos resolver assim, vamos resolver assado. Dá para resolver. Tem como resolver? Todo negócio é bom, todo negócio é. Então, dá para fazer. Eu procuraria o Antônio. Não é à toa que hoje ele é o José do Egito no meu ecossistema. É ele que governa o dinheiro, para você ter uma noção. E ele pode afirmar para vocês. Ele é o único cara do ecossistema que fica falando para mim, ó, isso aqui tem que baixar isso aqui. Eu falo, mano, é meu sonho ter um cara desse jeito. Então, o povo não está gostando muito não, né, Pablo? Quem? O povo não está gostando muito não, né? Todo cara que mexe com dinheiro tem que ser impopular. Cara que é gente boa e mexe com dinheiro tem um trem errado. Cara é gente boa, mexendo com o dinheiro de uma mega companhia, ele tem alguma coisa de errado. Certeza absoluta, eu tenho experiência com isso. Vai lá, pergunta para o Antônio. Tudo bom, Antônio? Tudo bem. Rossano de Porto Alegre. Nós temos uma empresa que a gente fabrica produtos sem glúten e aí a gente hoje vende só direto para as pessoas, né? Então, acho que para alavancar o negócio, a gente deve procurar vender para empresas, para eventos. O que pode me dizer sobre isso? Olha, você tem que multicanalizar a sua empresa. Se você deixar um canal de venda só, é muito curto. Hoje a gente tem vários canais de venda, atacado, varejo, tem o e-commerce, tem marketplace. A gente tem tantos canais de vendas e você concentrar num canal de venda só, você vai estar só simplesmente colocando sua empresa com uma porcentagem de 10%. Se você tem 100% para vender, você está com 10% de canal de venda. Então, o que eu falo para você? Multicanalize sua empresa, faz em todos os canais de venda, faz e-commerce, tem o seu site, tem o seu Instagram, faz o WhatsApp, faz publicidade no Instagram, vai para o atacado, faz vendas para as outras empresas, faz vendas em eventos. Então, assim, o que você tem que fazer é o quê? Abrir o leque da quantidade de possibilidades que você pode vender. Assim, hoje a nossa produção... Fala com o microfone próximo. A gente tem... a produção ainda é baixa. Eu aumento a produção primeiro ou eu aumento os canais primeiro? Primeiro você aumenta os canais. Primeiro você vai o quê? Finalizar. Hoje você tem um estoque, não tem? Baixo. Então, mas você tem primeiro acabar com o seu estoque para poder começar a produzir mais. Então, eu acredito que você primeiro inicia nos próximos canais, coloca 2 canais novos, tenha seu estoque. Quanto menos estoque você tiver, melhor, porque estoque parado é dinheiro parado. Então, quanto menos... E aí depois você pensa para poder estar aumentando a sua produtividade. Obrigado. Valeu. A questão na empresa é o seguinte, tem como você jogar os 2 jogos, mas o que o Antônio falou é o mais inteligente. Porque se você falar, não, eu vou fazer para depois vender, com dinheiro, com custo de oportunidade alto, fica inviável do jeito que ele falou. Tem gente que aposta nisso. Eu não apostaria, depois de tanta experiência. Por isso que alguém experiente vai te falar, cara, é melhor você querer atração numa ponta para puxar energia do que você querer gerar energia
sendo que está com problema para escoar. Tem gente, por exemplo, que planta sem saber para quem vai vender. E tem gente que usa o que ele está falando e faz, sabe o quê? Vende contrato futuro. Então, antes de plantar, já está vendido. Esse é o grande código. A pessoa que tem coragem de pegar financiamento no banco, plantar e não ter um contrato na mão, essa pessoa está perdida. Porque se der qualquer coisa, ela começa a entrar em parafuso. E não é à toa, né, que tem muita gente desesperada no Brasil hoje. Por quê? Porque tem dinheiro em estoque. É isso aí. Não chama mercadoria em estoque, chama dinheiro estocado. Então, tem gente que tem dinheiro no estoque. Eu mesmo fui na minha editora ontem, aí eu vi um produto lá parado, eu falei, o que é isso aqui, mano? Não, esse produto aqui é isso. Eu falei, não, esse produto aqui resolve assim, é para sair daqui agora, não quero isso aqui parado. Ou seja, eu não vejo o produto, eu vejo uma pilha de dinheiro gigantesca parado. Então, troca a expressão mercadoria em estoque por dinheiro em estoque. Nem banco tem dinheiro em estoque, só para você saber. Nem o banco que o produto dele é dinheiro tem isso estocado. Não existe isso. O dinheiro tem que sair correndo de dentro do banco. O dinheiro tem que estar na mão de alguém que está pagando juro. E juro é aluguel do dinheiro. Ou seja, nem o banco que o produto final é dinheiro tem isso em estoque. Você vai ficar com estoque? Não justifica, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Pablo. Hoje, nós temos um encontro de negócio, né? Um evento com encontro de negócio. E o que você fala para o empresário hoje que tem uma oportunidade de apresentar uma empresa para o grupo? Cara, para quem não sabe, o Antônio é meu braço direito em tudo que é questão de negócio. Então, qualquer pessoa que fala, eu quero que o Marcelo seja meu sócio, então você vai atrás do Antônio. Eu nem quero ver, eu nem vejo. E o Antônio, né, faz uma curadoria, se passar, o Antônio chega, assim como todos os negócios que eu já fiz e virei sócio. O Antônio chega e fala, Marcelo, esse aqui vale a pena. Eu faço de tudo para não ouvir sobre negócio, mas se o Antônio trouxer, aí eu paro para ouvir. Então, todo mundo que sonha, assim, um dia, só ir no Antônio. Como é que chega no Antônio? Tem um evento para isso. Nós paramos, eu, Antônio e alguns sócios, paramos para ouvir você falar do seu negócio. E aí a gente pode te dar soluções no evento, a gente pode fazer conexões para você, a gente pode investir no negócio. Então, como o Antônio é o cara, hoje, no ecossistema que tem a maior expertise, né, pela experiência nesses últimos 20 anos, dos últimos 20 que ele tem aí de veia forte nos negócios, eu conheci ele em 15. Fizemos coisas juntos, hoje a gente é sócio, e eu consigo ver possibilidade real de você, às vezes, entrar para o nosso ecossistema através do Antônio. Então, você pode muito bem seguir. Qual que é o seu Instagram, Antônio? @Antônio Fogaca. Fogaca, porque não tem cedilha no... Isso, igual o Marcal, né? Igual o Marcal. Antônio Fogaca, parece até japonês, mas é Fogaça. Você vai tirar o cedilha ali no @. Acho que se você pôr o cedilha, acho que ele aparece também. Não parece, não? Parece, não? Não, né? É uma falha da Meta, né? Porque o maior usuário da Meta no mundo é o Brasil. E não tem cedilha nos Estados Unidos. Né? Não tem. Ô, Meta, ajuda aí, Zuckerberg. Tem que colocar o cedilha aí para nós, que tem que usar a nossa linguagem. Então, você vai falar com o Antônio, inclusive sempre acompanha a agenda dele ou a minha, você tem a oportunidade de mostrar seu negócio para nós. Isso pode te render investidores. Teve gente que já apresentou para nós e gente que estava assistindo investiu. A gente já entrou em negócio, a gente te dá conselho, a gente pode fazer diversas coisas. Então, a gente tem um chamado com a empresa, né? Sim. Tem 21 milhões de empresários no Brasil e o problema do brasileiro é que ele não aprendeu a ser empresário em lugar nenhum. Ele vai ter que aprender a ser empresário com outro empresário. Senão você vai ficar na mão. É o que eu falo nesses eventos, né? A maioria dos empresários são empreendedores ainda, Paulo. Então, assim, ainda pega o dinheiro da empresa, coloca no seu CPF. Então, assim, ele ainda não sabe ser empresário. E é unânime. Quando eu faço uma dinâmica lá e as pessoas levantam a mão e falam assim, não, realmente eu sou empreendedor, é unânime de ver assim, mais de 90% das pessoas que estão dentro do evento ainda é empreendedor e não empresários. Explica aí para quem está assistindo a diferença de empreendedor e empresário. Empreendedor ainda, ela está naquela ânsia de conquistar, de buscar, de correr atrás. É o primeiro negócio. Mistura seu caixa da empresa com caixa pessoal, não sei se vocês fazem isso. Confusão financeira, Faz uma confusão patrimonial. Isso, vai confundindo tudo, pega dinheiro, vai lá na sua empresa, pega o produto lá e já dá para uma pessoa em vez de realmente pagar o produto.
Eu falo para você, eu tenho uma gelateria, eu vou lá e pago o gelado que eu vou tomar. Se eu vou lá na nossa empresa, quero pegar um produto, eu vou lá, retiro com a nota promissória e depois tem um desconto no Olerite. Então, gente, você tem que tratar a sua empresa como se fosse uma empresa de uma outra pessoa. Então, você tem que ter os compromissos de pagar tudo que você está consumindo e organizar, não simplesmente ser ali não é um caixa para você ficar tirando dinheiro, ali é uma empresa para você se organizar e ter a sua retirada mensal. E o Por isso que a pessoa tem que saber que tem o faturamento, o lucro e o dividendo. FLD. Os caras confundem. Você só pode pôr a mão no D. E os caras faturam e já pegam o dinheiro. Isso aí. O cara, não, estou vendendo muito. Não, quem está vendendo é a empresa. Primeiro, o vendedor que está vendendo, o gerente e a empresa. O dinheiro está retroalimentando o caixa. Então, vender não te faz ganhar dinheiro. Te faz ganhar, fazer o dinheiro não é a venda. É a liquidação daquele dinheiro. É quando ele é dado de forma legítima para quem é dono daquele negócio. Ou para os seus acionistas. Então, faturar é diferente de lucrar, lucrar é diferente de dividir ou de dividendo. Cara, você não tem a cabeça para entender isso. Sabe como é que eu sei que o cara não é empresário? Ele nunca viu um DRI. Você pergunta para o empresário o que é DRI, ele não fala que significa demonstrativo de resultado de exercício, ele não é empresário. Ele é um batalhador, sofredor, esfolador de couro. Essa é a segunda pergunta que eu faço no evento. Alguém sabe o que é DRE ou acompanha junto com o contador, aí ninguém levanta a mão. Porque não tem o hábito de acompanhar. Não, e o sonho do contador é ter você de cliente. É verdade. Que não enche o saco, né? Ai, se você não sabe o que é balanço, você não sabe o que é DRE, você não sabe o que é margem de contribuição, você não sabe o que é lagida, você não sabe o que é EBITDA, seu contador, ele nem é um contador, ele serve para nada. Ele olha para você e fala, você não sabe nada disso? Nada? Arrumei o cliente dos meus sonhos. É verdade. Não tem nada de errado. Só pagar a conta, né? Chega no final do mês, paga lá o... Só isso que você vai fazer mesmo? É só isso mesmo? Não, então tá perfeito. É isso aí. E o problema, outro problema também que a gente tem é o quê? A gente só paga as guias, não quer saber o que é, né? Chega lá o empresário lá, fala, não, tem que pagar aqui X mil reais de imposto. Ele não pergunta o que é, o que não é, quanto... E outra pergunta que eu faço, a terceira pergunta, quem que já pagou guia de contador errada? Todo mundo levanta a mão. Como que você ficou sabendo? Não, ele mesmo que falou. Então, ou seja, as pessoas pagam as guias, nem perguntam se está certo ou se está errado, porque eles não sabem o que está pagando. Então, é outro problema grande do empresário, é não saber o que está acontecendo. Porque empresário nosso tem que ser contador, a gente tem que ser especialista em venda, especialista em gestão, especialista em tudo. O empresário, né? E, normalmente, eles estão tão ocupados no operacional que eles não dão conta de enxergar essas entrelinhas aí. Mete a mão na caixa secreta aí, Antônio. Mete a mão na caixa secreta e pega o item aí. Opa. Antônio já está quebrando a minha caixa. Olha o capacete. O capacete. O que te faz sentir veloz? O que te faz sentir acelerado? Acelerado. Quando eu vejo os empresários executando e tendo retorno quando a gente fala para aplicar as coisas. É tão bonito chegar assim, chegar num dia e as pessoas falam assim, Antônio, você falou para mim fazer isso aí, eu fiz, o negócio está arrebentando. Alguns mentorados meus, inclusive, possivelmente viram players aí, fazendo evento. Sabe, quando a gente fala assim, ó, faz isso, isso, isso. Os caras, não, mas eu nunca vou ser isso aí. E falar e mostrar para ele que ele realmente tem um chamado aqui, sabe? Que ele tem habilidades suficientes para ajudar outros empresários. E aí, quando eles fazem os eventos, eles fizeram os eventos agora com 70 pessoas. Ele, Antônio, mas eu vou cobrar 2 mil. Eu falei, de jeito nenhum, você vai cobrar tanto. Então, assim, eles não têm o valor que eles não sabem o valor que eles são. Ensinar a pessoa a se valorizar talvez é uma das maiores recompensas que a gente pode ter. Né? É maravilhoso. E eu comecei a pegar, já estou com 3 já nessa linha, e mostrar para ele. Vou dar um exemplo. Eu tenho um outro mentorado, que ele é o terceiro da linha sucessória da Toyota do Brasil. E ele é um gênio. E ele cobrava 2 mil reais pela consultoria. Ele chegava nessas empresas gigantes ali, o cara, 2 mil? Não vou pagar não. Por quê? Sentia medo do potencial do cara. E o cara é um gigante, é porque ele não se sentia valorizado. E eu mostrei para ele, falei assim, não, uma pessoa dessa aqui você tem que cobrar X. Ele, rapaz, pior que é verdade, um cara me falou, eu não estou te comprando, eu não estou pegando o seu serviço porque o seu serviço é muito barato. Eu não confio no que você está falando. Então, mostrar o valor dele é igual funcionário em condomínio de luxo.
Os caras poderiam, de boa, mexer no jardim por uns 500 conto. Aí tem gente que não fecha, que fala, mano, você vai acabar com o meu jardim que eu gastei 1 milhão. O cara gasta 1 milhão no jardim, aí o cara fala, não, 500 conto dá pra resolver isso aí. Aí o cara tem que chegar lá e ele é obrigado, não, é 10 mil conto para dar um aí, não, então tá certo. Cara, é a questão do lugar. Você está no lugar e aquele lugar tem um valor, você não entendeu o nível, a frequência daquele valor, você não serve para estar lá. Não serve. Eu já vi gente falando para mim, eu sei que você já foi da quebrada, você sabe que está caro, mas você não vai confiar em mim se for esse preço? Só para você ver. O cara falar para mim, mano. É loucura. É loucura. Loucura total. Se você pudesse dar um recado para os 21 milhões de empreendedores no Brasil. O presidente está difícil, a economia está difícil. Está difícil pegar dinheiro, está difícil de... Está difícil. Que recado que você dá? Olha lá naquela câmera. Empresário, é o seguinte, não vai ser a primeira crise, não vai ser a segunda, não vai ser a terceira. A gente está no mercado há mais de 37 anos com uma das nossas empresas e passamos por várias dificuldades. Essa é mais uma que a gente vai passar. E o que eu aconselho você a fazer é não abaixar a cabeça, é juntar com pessoas, entrar junto com pessoas que vai fazer você somar e buscar sempre estar em novos ambientes, porque com novos ambientes você começa a ter novas mentalidades. Então é o que eu falo para você, entre em novos ambientes, entre em desafios, faz com que você mude sua percepção de governar sua empresa, faça algo diferente e comece a buscar novas pessoas para poder te ajudar a alavancar. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda crise, vai ser mais uma que você vai passar. Eu tenho certeza que você vai fazer algo diferenciado na sua empresa e se você precisar, estou à disposição sua aqui para poder estar ajudando você a entrar no caminho com gestão, marketing, venda e alavancar a sua empresa de uma forma diferenciada. Essa não é a última crise nos últimos 30 anos. É mais 7 em 7, né, Pablo? Cara, 30 anos, 43 crises. Nossa. Tem mais crise que ano. Resumindo, você precisa aprender a mexer com isso. Não apavore. Se você aguentar firme, o que o Salomão fala? É na crise que conhece o fraco. Então, você quer deixar de ser fraco em gestão, você vai procurar o Antônio Fogaça, não só assina embaixo, mas como põe minha mão no fogo. Põe minha mão no fogo por conhecer ele é um cara que tem um nível de mordomia igual ao do José do Egito. Não tem, nossas discussões sobre austeridade, elas duram 1 segundo, porque a gente é econômico até para discutir. Ou seja, você pode muito bem aprender com o Antônio. Põe mais uma vez o Instagram, está aqui na descrição do YouTube. E esse foi Antônio Fogaça, uma salva de palmas para ele. Tamo junto, Antônio. Valeu. Vamos tirar uma foto. Bora nessa. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente.